em tempo de pandemia do Covid-19, há aí um projeto de lei, né, que possivelmente vai adiar a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para janeiro de 2021, mas nesse momento é, na verdade, o momento que a gente mais precisava de uma legislação que proteja a privacidade dos dados pessoais em vigência, né? Afinal de contas, a gente está vendo aí que vários serviços de geolocalização, por exemplo, têm sido compartilhados com vários governos municipais e estaduais. Pois bem, em tempos de Covid, como deve a empresa agir em relação aos dados de saúde dos seus empregados, que são dados extremamente importantes, são dados sensíveis. Se a gente tivesse, nesse momento, com a Lei Geral de Proteção de Dados, sob essa ótica, né, e eu acho que a gente já tem que agir pensando nessa perspectiva da privacidade, nessa cultura da privacidade, da proteção de dados, como que deve ser a postura da empresa. A gente tem lá a Lei 13.979 de 2020, que trouxe lá as medidas para combate a essa pandemia. E lá tem no artigo 3º as hipóteses de isolamento, quarentena e realização de exames, né? Então, o fato de o empregador questionar os seus empregados a respeito de, por exemplo, sintomas, ou se a pessoa chegou de viagem ou teve contato com alguém, encaminhá-lo, né, para um isolamento, ou se tiver confirmado quarentena, etc., não violaria a LGPD, porque esse dado está sendo coletado com base no cumprimento de uma obrigação legal que está na lei, né? Além disso, é para proteção da vida e da incolumidade física da pessoa e de terceiros, proteção da saúde. Então, são todas hipóteses de tratamento de dados pessoais que estão previstas na lei. Porém, a lei garante que esses dados pessoais sejam tratados de forma transparente, de acordo com a finalidade, né, com segurança. Então, por que a Lei Geral de Proteção de Dados é tão importante? Porque você permite a coleta, mas essa coleta tem que ser feita em respeito à privacidade desse empregado. Então, eu não posso sair divulgando para todo mundo na empresa, ou eu não posso ficar com esse dado, por exemplo, para sempre. Eu tenho que ter um período. O governo vai ter esses dados enquanto ele estiver fazendo as pesquisas, de preferência, os dados dos doentes, de preferência, deveriam ser anonimizados. Então, a gente tem aí várias questões envolvendo essa questão de privacidade de dados. Ainda voltando para a relação de emprego, a gente tem normas NRs, né, do antigo Ministério do Trabalho, que hoje em dia está lá no Ministério da Economia, que falam que o meio ambiente de trabalho tem que ser seguro e saudável. Então, de fato, o empregador tem que manter a segurança e a salubridade do meio ambiente de trabalho. Então, ele, de fato, tem que fazer esse controle de pessoas com doença, porque é uma doença altamente infecciosa, né? Uma doença de transmissão muito fácil, e ele não pode expor os empregados dele a risco. Então, existe sim a necessidade de tomar cuidado, de tomar essas precauções. E outra questão eu tomei conhecimento que o meu empregado tem a doença, eu posso sair compartilhando? Você só compartilha com a Secretaria da Saúde do município, se você tiver um decreto nesse sentido, uma lei nesse sentido, com a Anvisa, né, para fornecer os dados para fins de catalogar, pesquisa, para ter lá a quantidade de pessoas contaminadas e etc e tal. Tá, gente? Então, isso é super importante. Então, na verdade, a gente está num contexto em que a Lei Geral de Proteção de Dados, a meu ver, é ainda mais importante. E a gente ainda tem o pessoal que está lá no teletrabalho, trabalhando em casa, o famoso home office, com meios telemáticos, com computador, celular, com o quê? Com os dados que a empresa lida. Então, a gente ainda tem uma questão de segurança na proteção desses dados pessoais. Vejam como a Lei Geral de Proteção de Dados agora ela está, na verdade, ainda mais importante. Então, essa seria uma visão geral a respeito desse assunto em tempos de pandemia.